paralelogramo é um tipo de quadrilátero que é convexo, né? E qual é a propriedade dele? Os lados que são opostos, eles são sempre paralelos e possuem a mesma medida. Então aqui, ó, o lado AB é paralelo ao lado CD e ambos possuem a mesma medida. O lado AC é paralelo ao lado BD e também possui a mesma medida. E eu também tenho a propriedade em relação aos ângulos, porque no paralelogramo os ângulos que são opostos, né, um está de frente para o outro, possuem a mesma medida. E os ângulos que são adjacentes, o que significa o ângulo ser adjacente? Né? Ele está ao lado, certo? Repara que se eu pegar um sentido aqui, ó, quem é o ângulo adjacente a C nesse sentido aqui? Né? É o A. Quem é o ângulo adjacente a C nesse sentido aqui? É o D. Eu posso fazer a mesma coisa com D, certo? Os ângulos que são consecutivos a ele são tanto o C quanto o B. E os ângulos que são consecutivos a B são o A e o D. E os ângulos consecutivos a A são o C e o B. Né? Esses ângulos, a soma deles é sempre igual a 180 graus. Lembrando que quando eu tenho dois ângulos em que a soma é 180 graus, esses ângulos são o quê? Ângulos são suplementares, correto? Quando eu tomo dois ângulos e verifico que a soma deles dá 180 graus, esses ângulos eles são suplementares. Né? Beleza. Então, tem aqui classificado. Vou colocar só as conclusões que eu tiro daqui, né? Eu tiro que a medida do lado AB é igual a CD e o lado AC é igual ao lado BD. Tudo bem? Em relação aos ângulos, certo? Isso aqui são as igualdades que eu tiro em relação à medida dos lados. Em relação aos ângulos, eu tenho o ângulo C é igual ao ângulo B e o ângulo A é igual ao ângulo D. Tudo bem? Então, é isso, né? Paralelogramo foi. Vamos lá. O retângulo, né? O retângulo, outro quadrilátero convexo, possui também suas propriedades, né? As propriedades do retângulo são semelhantes às do paralelogramo. Possui também os lados paralelos, possuindo a mesma medida. Tanto esses dois, tanto EF quanto HG, quanto EH e FG, né? Então, os lados que são opostos possuem a mesma medida. Sendo que os ângulos do retângulo, né, quando eu falo aqui, ó, retângulo, né, isso está me levando a concluir uma coisa, que no retângulo, todos os ângulos dele são iguais a 90 graus. Né? Não é uma coisa que é obrigatória no paralelogramo. No paralelogramo, eu tenho os lados opostos paralelos, certo? E medindo a mesma medida, sendo que não obrigatoriamente eu tenho todos os ângulos retos, coisa que no retângulo isso acontece. Né? No retângulo, lados que são paralelos possuem a mesma medida e todos os ângulos valem 90 graus. Então aqui, se quiser abrir uma observação, eu vou ter EF, né? O lado EF é igual ao lado HG. E o lado EH é igual ao lado FG. Beleza? E mais o que? E todos os ângulos são iguais a
90 graus. Então eu posso colocar o ângulo E vai ser igual ao ângulo F, que vai ser igual ao ângulo G, que vai ser igual ao ângulo H, e todos eles igual a 90 graus. Tudo bem? E eu ainda tenho a propriedade das diagonais, né? No retângulo eu também vou possuir minhas diagonais, bem, de forma que essas diagonais, o que vem a ser diagonais, certo? São os segmentos que unem os vértices que são não consecutivos, né? Repare que o G e o H são vértices consecutivos, o G e o E não. Então eu traço o segmento que une esses dois vértices. O H e o G são consecutivos, o H e o F não. Então eu faço o segmento, né, que une esses dois vértices. E essas diagonais, elas têm uma propriedade, elas se encontram exatamente no ponto médio delas, certo? Então esse pedaço aqui é igual a esse pedaço aqui. E esse pedaço aqui é igual a isso aqui. Beleza? Então, tenho minhas diagonais, tudo bem? As duas se encontram no ponto médio e dividem, né, a medida toda em duas partes que são iguais. Acontece a mesma coisa no paralelogramo? Sim. São todas iguais, né? Todas essas medidas aqui são iguais. No paralelogramo acontece a mesma coisa. Eu também vou possuir minhas diagonais. Essas diagonais também vão se encontrar exatamente no ponto que divide elas em medidas iguais. Então eu vou ter esse lado aqui é igual a esse lado, e esse daqui é igual a esse daqui. Tudo bem? Sendo que a diferença dessa propriedade nesses dois quadriláteros é diferente, né? Porque aqui todos esses segmentos aqui são iguais. No paralelogramo, a única coisa que eu consigo concluir é que o ponto divide as diagonais exatamente no ponto médio. Sendo que, não obrigatoriamente, essas duas diagonais possuem a mesma medida. Tudo bem? Aqui, todas essas medidas são iguais porque as diagonais, no retângulo, as duas são iguais. Tudo bem? No paralelogramo, isso não acontece. Então, vamos lá. Aqui a gente tem um paralelogramo, certo? E a ideia é que a gente calcule o perímetro desse paralelogramo, né? Sendo que cada lado está em função de uma variável diferente, né? O lado AB é 2x mais 15, o lado CD é x mais 45. O lado AC vale 4y e o lado BD 2y mais 12. Então, a ideia aqui é a gente achar a medida de cada lado e no final somar tudo, certo? O perímetro é exatamente isso, é a soma de todos os lados do seu quadrilátero, tudo bem? Mas como é que a gente vai fazer isso? Lembra que no paralelogramo os lados que são opostos possuem a mesma medida. Então a gente pode igualar as expressões que representam cada lado. Então se a gente fizer primeiro a igualdade entre AB e CD, a gente vai ter 2x mais 15 é igual a x mais 45, né? O x que está positivo vai para lá, fica negativo. O 15 que está positivo vai para lá, fica negativo também. Então 2x menos x é igual a 45 menos 15, né? 2x menos x vai dar x, 45 menos 15, 30. Achei a medida de 1, certo? Achei x igual a 30.
Agora faça a mesma coisa com y. Faça a igualdade. Vou ficar com 4y igual. Vou fazer do outro lado. Fica melhor. 4y igual 2y mais 12. O 2y que está do lado de cá vai para lá, fica negativo. Então 4y menos 2y é igual a 12. 4y menos 2y, 2y. 2y é igual a 12. O 2 que está multiplicando vai dividindo. E eu tenho y igual a 6. Tá? Então repara que achar o valor de x e y não é o suficiente. Tá? Como é que a gente vai achar os lados? Substituindo os valores que a gente achou de volta. Por quê? Esse lado aqui é 2x mais 15, certo? Mas se x é igual a 30, então esse lado aqui vale 2 vezes 30 mais 15. E esse lado aqui vai valer 30 mais 45. Se o y vale 6, esse lado aqui vale 4 vezes y, então esse lado aqui vai valer 4 vezes 6. E esse lado aqui, 2 vezes 6 mais 12. Né? Então, a medida de AB vai ficar como 2 vezes 30 mais 15. 2 vezes 30, 60. 60 mais 15, 75. Precisa fazer CD? Repara que eu posso substituir, certo? Mas a ideia é de que eles são iguais. Então, a mesma medida de AB é a mesma medida de CD. Se eu substituir ali, eu também tenho que encontrar o mesmo valor. Tudo bem? A ideia é fazer nos outros em um e depois o outro é a mesma medida. Então, se eu fizer só para AC, eu já sei que a medida de AC é igual à medida de BD, porque é um paralelogramo, que é igual a 4 vezes 30, que é igual a 120. Bem, se eu fizer o perímetro agora, eu vou ter 75 mais 75 mais 120 mais 120. 75 mais 75 vai dar 150. 120 mais 120, 240. Totalizando, total de 390. Bem, esse é o perímetro, né, equivalente àquele paralelogramo ali. Beleza?